Vamos entender essa dinâmica da disciplina de Deus e como é que Deus restaura. Toda ação de Deus tem um bom objetivo. Toda ação, para a glória do Senhor. Antes da leitura, quero também agradecer o irmão Valdécio Júnior de Almeida. Cadê o irmão Valdécio Júnior de Almeida? Está ali bebendo água? Ele na sexta-feira pintou aqui a parede. Nós trocamos o relógio, louvado seja Deus. Trocamos o relógio, tiramos, né? Estava lá a marquinha do relógio, ficou só a alma do relógio na parede. O amado carcereiro da alma foi lá e pintou pintou a parede. Graças a Deus, ficou um trabalho maravilhoso. Eu já tinha feito o levantamento só para pintar isso aqui, estava quase R$500, amado. 197 a tinta, R$50 a massa corrida, R$170 da mão de obra para o pintor vir aqui, uma diária, 170, mais R$63 do rolo de lã de carneiro, tadinho do bichinho, mais as lixas, R$170. Ô Valdécio, olha lá, o Amado está mandando você retocar ali também, ó. Pintou ali, olha lá, Amado. Agora o Amado está preso, Amado. Fez a primeira vez. Não quero mais gastar dinheiro com isso, em nome de Jesus. Tá bom? Sabedoria de Deus é isso daí, amado. Tá vendo? Em nome de Jesus. Obrigado, amado. É isso aí. Isso aí que é povo que ama a casa do Pai. Louvado seja o Senhor. Inclusive, amado, tá lá, trouxe lá, tá bom? A vasilhazinha, depois no final. Louvado seja o Pai. Pois bem, amados, vamos lá, vamos ouvir a voz de Deus. 2 Samuel 24, versículos de 1 a 9. Vamos fazer a leitura introdutória do texto básico. Diz assim a palavra bendita e maravilhosa. Texto sagrado, palavra de Deus. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. Olha, já começa a nos dizer alguma coisa. Porque se a ira do Senhor se acendeu, é porque alguma coisa eles fizeram. O texto não diz claramente, mas como nós estudamos todo o livro, nós sabemos tudo o que indica o que é, e nós vamos estudar. Então, Deus tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, de norte a sul, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Agora, mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se a Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, seguiram de Adã-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus, dos cananeus, de onde saíram para o Negueve, de Judá a Berseba, ou seja, do norte para o sul. Assim, percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias nasceu a criança. 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém, Israel, capital. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, ou seja, no norte, com capital em Samaria. E em Judá eram 500.000. Esse foi o censo, esse foi o levantamento, esse foi o início do fim. Vamos ouvir a voz de Deus. Pai eterno e amado,
Que a tua palavra inspire e ilumine os nossos corações. A tua palavra é fonte de vida, de esperança, certezas. É ela quem traz direções, o norte, a orientação. Portanto, Pai, queremos mergulhar profundamente nas verdades bíblicas, pois estamos certos de que esta palavra, que é a palavra sagrada de Deus, é ela quem faz a diferença nos dias bons e maus, nos dias de vitória e nos dias de afrontamento. Portanto, vale a pena conhecer a vontade de Deus expressa nesta palavra. Pedimos a graça de Deus, pela tua misericórdia, a iluminação de olhos e o crescimento bíblico. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo oramos. E o povo amado de Deus, igreja de Cristo Jesus, diga amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. A dupla está linda, maravilhosa. Graças a Deus. Amada igreja, família espiritual, povo santo, povo de Deus, povo amado, povo escolhido, nação chamada para reinar e governar, sendo corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Povo de Deus, diga amém, glória a Deus por isto. Nós temos, ao longo desses últimos meses, cerca de um ano, caminhado em torno do livro de Samuel e extraído a sabedoria prática da palavra, a sabedoria na aplicabilidade da vida, pois sabemos, como disse Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Diga amém por isso. Ele é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. Então, temos crescido em graça e em conhecimento para fortalecer as bases das nossas vidas e nosso ministério e nossas famílias. Inclusive, ouvimos como palavra temática bíblica, por isso profética, inspirativa, diretiva para 2022 e para toda a vida, que o Senhor declarou pelos lábios de Abigail para Davi, que o Senhor lhe daria uma casa firme, porque guerreias as batalhas do Senhor. E isso serve para mim e para você, amada igreja de Jesus. Que o Senhor, através desta sabedoria, você lembra que Davi estava indo no furor da carne para resolver o problema, numa vingança pessoal, e no meio entrou lá a sabedoria de Deus e diz: não é assim. Faz com sabedoria e o Senhor vai te dar uma casa firme. E esse tem sido a nossa busca diária, porque, amados, é a sabedoria da palavra que no fim vai fazer a diferença na vida de todos nós. Não é a minha opinião, não é o meu achismo, não é uma exegese, onde eu empurro para dentro do texto o que eu acho ou deixo de achar, mas é uma meticulosa, minuciosa busca exegética, bíblica, pelo entendimento do que o texto ensina, para que nós tenhamos uma igreja como sábia, casa firme, estabelecida por Deus. Então, vimos que nesse pano de fundo do epílogo de Samuel, vimos já muitas coisas. A última é que o Senhor espera que os seus servos promovam a justiça e encontrem esperança confiantemente em suas promessas fiéis. Ou seja, com palavras dos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele disse: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Ou seja, amado, não negocie os teus valores espirituais,
Não negocie teus princípios espirituais. Se alguém te oferecer 5 trilhões de dólares para você vender a tua alma, vender o amor verdadeiro, vender a tua confiança em Deus, não troque. Porque ouro, prata, o bicho e a traça come e corrói, mas os tesouros imateriais de Deus na sua vida são eternos. São eternos. Então ele disse, promova a justiça. Hoje eu estava ouvindo isso, alguém dizendo na rádio, nós vamos para o caixão de mãos vazias. Não existe gaveta em caixões, não é verdade? E o que vai permanecer é o legado das obras que você praticou, o legado da justiça que você promoveu. E você só promove a justiça que vem de Deus, com a sabedoria de Deus, se você confia em Deus e tem esperança que Deus é a rocha da tua salvação. Porque todas as vezes que nós deixamos de confiar em Deus, o que é que a primeira coisa que fazemos? Estabelecemos a nossa justiça própria. Quando eu deixo de confiar em Deus, deixo de confiar nas promessas de Deus, eu coloco logo em evidência a justiça própria. Nós vemos isso muito na questão assim, a pessoa fala mal da outra pessoa. Se quem está sendo alvo da difamação não confiar na promessa, não confiar em Deus, o que é que ele vai fazer? Reagir com a mesma moeda. Fulaninho está inventando uma história, deixa cá comigo, porque ele não sabe com quantos paus se faz uma canoa. E ele vai e fica lá. Você sabe, amado, Jesus se entregava àquele que julga retamente. Graças a Deus que a vingança pertence ao Senhor, amado. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então eu quero dizer, amado, em primeiro lugar, Deus está no controle, confia, espera nele e promova a justiça da palavra. Deus vai honrar a tua fé. Então, no curto poema que vimos, em 23, 1 a 7, intitulado As Últimas Palavras de Davi, tivemos uma contribuição significativa para compreendermos toda a aliança davídica. Pois significa isto que o Senhor escolheu a Davi para personificar o ideal de um rei, o ideal deuteronômico de um rei, que isso serve para nós, o ideal de um crente, debaixo da aliança da graça de Deus. Cristo se assentou no trono davídico e governa e reina para todo sempre. Jesus é o rei ideal, diga glória a Deus por isso. Jesus é o rei que nós precisamos. E como o rei que nós precisamos, ele é o rei dos reis. Como é que nós vamos nos portar na casa de Deus? Como é que nós vamos nos portar na nossa vida cristã? Como é que nós vamos nos portar sendo parte desse ideal, desse reinado? Veja que nós podemos extrair valores eternos da palavra. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Diz assim a boa palavra do nosso Senhor: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Você veja que aqui já há uma crítica velada. Porque em primeiro lugar ele diz: olha, quando você entrar na terra que te dá o Senhor teu Deus. Tenho dito isso. Muitas pessoas, quando recebem vitórias, quando recebem milagres, o que é que faz? Sai fora. Tchau Deus, tchau igreja. Eu quero é ficar ali na orla de Copacabana, comendo um sirizinho fritinho, gostoso. Então, amado, sirva a Deus e honre ao Senhor em todos os momentos da vida. Ele diz: você vai pedir um rei como as outras nações. Amado, como é que as outras nações queriam ter um rei que fosse símbolo de uma coisa? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus promove a segurança e a estabilidade. Confie em Deus em todas as coisas. Então Deus, sabedor daquilo, sabedor de que haveria um pedido,
Deus, ele é capaz de pegar as falhas dos homens e trabalhar nisso daí para o louvor da sua glória e estabelecer a justiça e dizer: olha, lá na frente, o rei ideal é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele continua, 17, versículo 15: estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim o dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Amém, glória a Deus por isso. Agora nós vemos aí a igreja tentando imitar o mundo para ganhar pessoas. Amado, não precisa imitar o mundo. Quem Deus quiser, Ele vai converter, vai sarar, vai curar, vai trazer, e a pessoa vai ter prazer em louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade, amado. Glória a Deus por isso. Nós não temos que mudar a mensagem, é aquele que recebe a mensagem que tem que mudar. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei de um livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a quê? Temer o Senhor seu Deus, a fim de que guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos, para quê? Cumprir. Mas a palavra de Deus é para ser cumprida. E isto fará que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos do meio de Israel. Então, amado, quando a palavra de Deus está em nossos corações, acabam aquelas disputas carnais, de que eu sou melhor do que ele, eu quero ser melhor do que o outro. Todas as vezes o ministério do louvor, antigamente, acontecia muito isso. Um queria botar mais alto do que o outro, a outra e botava lá no último volume, a outro lá plá, quebrava as baquetas, plá, e cada culto era uma baqueta nova. E aí o bispo saía rouco todo culto, fazia gargarejo, ovelhas da igreja não aguentavam o barulho. Amado, eu vou dizer uma coisa: quando a palavra de Deus está no controle dos nossos corações, nós só queremos agradar a Deus e ponto final. Ninguém aqui está interessado em ser melhor do que o outro, ser melhor não sei o que, aparecer. Amado, nós sabemos que o nosso galardão está guardado com Deus, e ninguém vai roubar a pedrinha da tua coroa, amado. Glória a Deus por isso. Ninguém vai roubar a pedrinha, ela tem grande galardão, diz a palavra do Senhor. Se você confia em Deus, tem grande galardão. Então aqui a essência disso daqui é confiar em Deus, servir a Deus de todo o coração. Confiar e servir a Deus de todo o coração. Então o Senhor espera que os seus servos promovam a justiça, respeitem a autoridade do Senhor. Portanto, cabia a Davi promover a retidão, promover os princípios fundamentais de Deus, o temor ao Senhor, a justiça dentro da comunidade da aliança, e servir de modelo de alguém que respeita a autoridade bíblica, a autoridade de Deus. Esse também é o nosso dever nesta sociedade. Promover a palavra de Deus para que outros conheçam. Promover com as nossas vidas a verdade íntegra de uma palavra que nos transformou. Do início ao fim, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Promover aonde nós estivermos princípios bíblicos que elevem a majestade e a justiça de Deus. O amor, a condescendência, a humildade, o perdão. Você sabe, amado, quando alguém é visto como cristão, na prática das boas obras, é identificado como cristão, Deus estará sendo glorificado e a sua autoridade respeitada para o louvor da sua glória. Então assim é que Davi seria instrumento de bênção para o povo, ao mesmo tempo que ele próprio desfrutaria da segurança relacional do pacto que Deus fez com ele.
onde as promessas de Deus estavam sendo formalizadas e pela palavra de Deus garantida. Ou seja, filho, você está andando na linha, você está andando na linha, você está andando em obediência, você está promovendo a justiça, você está honrando o meu nome, você está promovendo entre o povo a minha vontade? Sim, pois eu lhe digo, casa firme, porque tu estás batalhando as guerras, as batalhas do Senhor. O inimigo vai se levantar? Vai, mas o Senhor te livrará. Os filisteus vão tentar? Vão, mas eu sou Deus que te dá a vitória. E os jebuseus, e os heveus, os heteus e os cananeus também vão intentar? Irão, mas eles confiam em carros e cavalos, por isso caem. Mas eu confio no Senhor dos exércitos. Adonai Sebaot. Eu confio no Senhor dos exércitos. Então, ovelhinha amada, esse é o pano de fundo que nos introduz no capítulo 24 de 2 Samuel, onde uma praga sobrevém a Israel por causa de Davizinho, nosso irmão. Davizinho fez besteirinha e veio uma praga sobre Israel. Porém, ele intercede com êxito pelo povo e pela misericórdia e graça de Deus, a sua função como rei permanece intacta. Oh, glória a Deus por isso. Você sabe a quem isso glorifica? A Deus, amado. Não desmentirei a minha fidelidade. Eu quero declarar para as ovelhas de Jesus, porque diz lá no Salmo: se os seus filhos desprezarem minha lei, não andarem nos meus juízos, não andarem nos meus preceitos, o que é que ele diz? Punirei com vara as suas transgressões, com açoites as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Uma vez jurei pela minha santidade, e serei eu falso a Davi? De modo algum, amado. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Ele é a rocha de sustento das nossas vidas. Nós iremos perseverar, porque Ele persevera em ser misericordioso. Ele persevera em dar o livramento. É Ele quem começou a boa obra, e será Ele que vai terminar a boa obra na tua vida, amado. Então diga a Ele toda a glória, todo o louvor, toda a honra, a majestade, o domínio. Ó Deus, receba nosso amor, nossa alegria, nossa gratidão, porque Tu és um Deus fiel, cheio de misericórdia, cheio de graça. Somos o que somos pela graça de Deus. Pela graça de Deus, amado. Em primeiro lugar, que se nós fôssemos, se Davi caísse na nossa mão, coitado de Davi. Sim, amado, se Davi caísse na mão de qualquer homem que fosse, tadinho de Davi. Seria, e isso aqui que nós vamos aprender no texto também. Mas graças a Deus, Davi estava nas mãos de Deus. Graças a Deus, você está nas mãos de Deus, amado. Diga: eu estou nas mãos de Deus. São princípios que estamos aprendendo aqui em 2 Samuel 24. Então a ideia central desse texto é que quando Deus, ouça, quando Deus se ira em razão do pecado, por vezes disciplina os pecadores com severidade. Mas Deus está disposto a abrandar o seu juízo quando eles se arrependem, e está disposto a restaurar plenamente quando buscam o Senhor de todo o coração. Amado, a Bíblia nunca prometeu perdão para pecado que você não se arrepende. Nunca. A pessoa pensa: eu vou viver no pecado. O negócio é, bispo, o negócio é a gente viver o dia a dia, porque eu vou dizer uma coisa, o negócio é a gente carpe diem, a gente sabe, come e bebe hoje e amanhã, a gente vai morrer, não tem problema nenhum. Nunca a Bíblia prometeu perdão para pecado que você não se arrepende e não quer abandonar. Nunca. Então, amado, se você quer ser restaurado, mas bispo,
Eu não consigo, bispo, eu já tentei, bispo, eu já fiz e aconteci. Meu amado, você precisa confiar em Deus e na graça de Deus, mas você precisa buscar ao Senhor. Enquanto você tentar vencer o pecado na tua força, o pecado vai te vencer. Você vai ficar desesperado. E o desespero vai te afogar mais ainda no pecado. Você precisa de Deus, você precisa da Bíblia, você precisa de oração, você precisa de irmãos em Cristo Jesus para te apoiar no dia que você estiver mal. Você precisa de liderança espiritual. Você precisa fazer o que a Bíblia diz, promover a justiça e confiar em Deus. Então você verá que Deus é bom, vai limpar as tuas feridas, vai curar as tuas chagas, vai levantar o vaso que está quebrado em cacos, vai te fazer uma nova criatura, e tu nunca mais voltarás para o caminho do Egito, nunca mais colocarás as tuas esperanças no Egito, e nem irá querer os pepinos, os alhos e as cebolas do Egito, porque o pão da graça de Deus e o maná do Senhor é muito melhor. Diga glória a Deus por isso. Vamos louvar ao Senhor. Então isto é princípio bíblico, tanto é, senão vejamos, capítulo 7, versículo 14 de 2 Crônicas, que diz a palavra célebre, assim: se o meu povo, olha lá o que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é que ama Jesus é a glória de Deus, fizer o quê? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias, aleluias. Sararei, 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 eu recebo. E ele diz: estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Isso aqui é a reunião da igreja, a reunião do povo do Senhor. Toda vez que o povo de Deus está reunido, os olhos de Deus estão ali, os ouvidos de Deus estão abertos. Quanto a ti, se andares diante de mim, olha lá, olha aí a conversão, olha aí, ó, metanoia, arrependimento é isso, amado. Arrependimento não é apenas dizer, ó Deus, eu me arrependo, e depois você não quer saber. Não, você tem que ser um sincero arrependimento e buscar a Deus. Ele diz: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Louvado seja Deus. Amado, que todas as nossas preocupações caiam por terra nesta manhã, porque quando nós estamos andando diante de Deus, Deus provê os recursos, Deus provê os meios, Deus provê o legado, Deus provê o sucessor. Eu recebo esta palavra. Deus faz a obra como lhe apraz. Você está preocupado com o dia de amanhã? Busca o reino em primeiro lugar, e o amanhã, Deus já está lá no amanhã, amado. Você sabe por que não temos que nos preocupar com o amanhã? Porque Deus já está lá. Quando Deus faz assim, Ele vê a criação. Quando Deus faz assim, Ele já vê a eternidade, amado. Ele está em todos os lugares. Ele é, Ele não existe. Deus não existe, Deus é. Ele é. O que nós é que existimos, porque passamos a existir. Deus sempre foi, sempre é. Ele é eterno Deus. Diga glória a Deus por isso. Ele é Senhor. Então nós precisamos saber aqui, agora, vamos continuar. Deus tem coisas profundas. Precisamos saber que foi o pecado dos israelitas que levou o Senhor a incitar o rei, porque o rei era o representante do povo, o rei era o representante da nação. Então, o pecado anteriores dos israelitas, pecados não confessados, levou Deus a incitar Davi a fazer o censo.
a levantar o censo em Israel e em Judá. E foi esse censo que resultou no castigo sobre Israel. Aprendemos primariamente, amada igreja, nada foge aos olhos e nada foge ao controle de Deus. Nada foge. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, as estratégias, as palavras, sabe? Os fins, no final dos tempos, muitas pessoas descobrirão amargamente que os fins não justificam os meios. Não justificam os meios. Amado, sirva a Deus, anda no caminho do Senhor e deixa que Deus faz o que Ele quiser fazer. Deus é que é Senhor. Então, bispo, a partir de agora a mensagem será uma mensagem responsiva. Ou seja, vamos perguntar e responder. Se Deus instigou o rei a fazer o censo, por que é que Davi foi responsabilizado? Não foi Deus quem incitou a Davi? Não foi Deus quem colocou no coração de Davi para que fizesse o censo? Porque a ira do Senhor se acendeu contra Israel? Olha lá o versículo 1 novamente, não está aqui no telão, eu vou ler de novo. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Judá e de Israel. Então, se foi Deus quem instigou a Davi, incitou a Davi o censo, por que Davi foi responsabilizado? Amados, é necessário que nós entendamos quem é Deus. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer, amados, ovelhinha preciosa, mais do que vencedor. Estaremos sempre debaixo do controle de Deus. Você acha que o diabo faz o que quiser? O diabo está numa coleira, amado. O diabo está numa coleira, ele só vai até onde Deus deixa. Está lá, só vai até onde Deus deixa. O Senhor de tudo é Deus, amado. O diabo não é senhor do inferno. As pessoas acham que o diabo é o dono do inferno, o diabo é o rei do inferno. Amado, nem no inferno o diabo manda. Deus manda nos céus e na terra, em todos os lugares, amado. Ele é juiz de todas as coisas. Então, em última instância, nada foge ao controle de Deus. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Segundo lugar, é necessário que entendamos, saibamos que todas as coisas refletem a vontade direta ou a permissão pedagógica de Deus. Há questões que são vontade direta de Deus e há questões que são vontade permissiva de Deus, são as causas secundárias. Por um exemplo bom da coisa, chegou aqui um doente, vamos impor as mãos e orar, em nome de Jesus está curado, saiu curado. Deus curou milagrosamente, louvado seja Deus. Oramos aqui, a pessoa não foi curada imediatamente, entrou ali no hospital, fez um tratamento e foi curada. Glória a Deus, foi Deus que usou os médicos para curá-la. Vontade permissiva de Deus. No final de tudo, a glória pertence a quem? A Deus. Então existe uma vontade direta de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Então, de forma soberana e maravilhosa, precisamos saber que todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Amado, Deus é tão bom, soberano e maravilhoso, que Ele é capaz de fazer com que todas as coisas no fim, para a glória do seu nome na eternidade, tudo irá cooperar para o bem daqueles que o amam. Então, a nossa mente limitada não consegue compreender plenamente a relação perfeita entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por exemplo, a Bíblia diz que Judas foi para o lugar que lhe era próprio. Ou seja, o inferno já era o lugar de Judas. Ele foi para onde já lhe era próprio. Entretanto, Judas decidiu trair Jesus. E ainda traiu da pior maneira, com um beijo no rosto. Ele tomou a decisão de trair. Ao mesmo tempo, ele foi para o lugar que já lhe era próprio. É como uma moeda.
tem cara e coroa, soberania de Deus e responsabilidade humana. Você pega a moeda e gira ela. Você olha a moeda, você não consegue saber se é responsabilidade humana ou se é soberania de Deus. As coisas estão lá girando, mas no final de tudo, Deus é soberano. Amado, nenhuma ovelha de Deus se perderá, por mais duro que ela tenha o coração. Vai vir no amor ou vai vir pela dor, de um jeito ou de outro, Deus vai fazer a obra dele, amado. Diga glória a Deus por isso. Então veja num texto essa relação da soberania com a responsabilidade humana. Numa interpolação textual em Atos 2, versículo 22, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus do Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de quem? De Deus. Não é isso? É isso. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Agora ele diz: vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Olha aí as duas coisas no mesmo versículo. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus, mas quem matou foi você. Quem matou foi aqueles homens. Então está lá: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vi sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Você sabe o que isso significa para você, ovelha de Deus? Quem é que é a ovelha de Jesus, amado? Predestinado em amor, chamado e justificado. Até quando nós morrermos, faremos na esperança, porque Deus é soberano. Até quando os olhinhos se fechar, haverá esperança, porque aquele que creu em Jesus passou da morte para a vida. Por causa da soberania de Deus, em todas as instâncias da vida, até mesmo no esquife da morte, a esperança não morre, porque Deus permanece no controle de todas as coisas. Por isso Davi foi responsabilizado. Era plano de Deus, era obra de Deus. A ira de Deus se levantou contra Israel, mas ele usa pessoas, ele usa seres humanos. E aí Davi foi lá, incitou-os, foi fazer o censo e foi responsabilizado. No fim de tudo, Deus faz a sua vontade, o povo entra na linha e Deus continua com a glória, porque Ele é digno de receber. Segundo lugar, bispo, Deus não gosta de números? Pergunto sinceramente, Deus não gosta de matemática? Ele tem algum problema com logaritmo? Eu tenho muitos problemas com logaritmo. É verdade? Mas será que Deus também tem? Deus tem problemas com organização, bispo? A gente fazer aqui um levantamento do almoxarifado, o número do que tem, do que não tem. Deus tem algum problema com organização, com números? O que significa essa questão da ira de Deus vir praga, vir problema por causa de um censo que foi levantado? Parece-me que seria mais plausível que estivesse cometido algum outro tipo de pecado, uma outra Batseba, ou uma idolatria, uma outra rebelião, mas o negócio é que foi um número, foi um censo levantado. Olha, aqui tem 800 mil, ali tem 500 mil, está em pecado. Qual é o problema de Deus com a matemática? Então vamos entender, primeiramente, a ira de Deus se levanta contra Israel, em primeiro lugar. Se levanta contra Israel, por quê, amados? Porque anteriormente, nas rebeliões, com Absalão, com Seba e com outros, em grande parte o povo apoiou. Em grande parte o povo apoiou as rebeliões. Enquanto o povo estava apoiando
a rebelião, o que isso representava? Representava a rejeição aos planos de Deus. Porque Deus havia feito uma aliança com Davi. Você note que, primeiramente, o povo pediu um rei. O povo estava dizendo a Deus: olha, nós queremos um rei conforme as outras nações. Já estava rejeitando a autoridade de Deus. Agora, o povo rejeitava o rei escolhido, Davi, apoiando as rebeliões. Desprezavam a aliança da misericórdia que Deus estava fazendo. Então, como que Deus está dizendo assim: tá bom, vocês estão em rebelião contra a minha aliança de misericórdia, então vocês não querem misericórdia? Então vamos descer a saraivada para vocês aprenderem o valor. Muita gente só dá valor ao que perde. Depois que perde, olha, nossa, como era boa aquela bênção, como era boa aquele que eu tinha, perdeu. Então, quando Deus incita Davi, ele tinha um plano, em primeiro lugar, de colocar o seu povo na linha, voltar com o povo a caminhar pelos caminhos retos e direitos. Amado, toda vez que Deus disciplina é para aproveitamento. Deus não vai permitir que você se extravie a tal ponto que não haja mais solução para você. Sempre haverá solução, por isso Deus disciplina. Diga glória a Deus por isso. Agora, a questão dos números é porque os números aqui representam não simplesmente um levantamento de número de organização. No contexto, os números significam algo mais profundo. Ou seja, Davi queria fazer a contabilidade do seu poder. Você se lembra que o ideal do rei deuteronômico é que ele não governaria como os reis das outras nações, não multiplicaria para si muita prata, muito ouro, muitos carros, mas eles confiariam no livramento que Deus dava. E Davi estava ali fazendo uma contabilidade do seu poder. Ele estava querendo sentir o gostinho do poder. Ele estava tendo prazer naquele poder. Estava lá uma raiz da independência de Deus. Olha, agora eu tenho muitos homens. Agora eu posso me livrar pelo poder da minha espada. Agora eu posso me livrar pelo poder do meu braço. Então estava ali um fundo no coração de Davi, de um gostinho do poder, um orgulho, um domínio humano sobre a situação. E Deus estava a todo momento dizendo: confia em mim, porque eu vou te livrar. Então, amado, eu vou lhe dizer: dê a Deus toda a glória, amado irmão. Quando for contar, conta a bênção, conta a bênção de Deus. E não a tua realização, não. Conta a bênção de Deus. O que é que Deus está fazendo? Olha, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está tirando pessoas do mundo, do tabaco, do álcool, da pornografia, do sexo ilícito, da mentira. Deus está tirando pessoas do inferno. A Ele toda a glória e todo louvor. Então, em terceiro lugar, bispo, quer dizer que por causa do povo, de ter apoiado as rebeliões, apoiado os projetos totalitários contra o que Deus queria, por causa do pecado do povo, Davi foi incitado, e por causa do censo de Davi, o povo foi castigado? É isso? Sim. Amado, esse raciocínio bíblico espelha nada mais do que a realidade da vida humana. Você sabe por que nós nascemos pecadores? Porque Adão pecou. Nós já nascemos em pecado por causa do pecado de Adão. Ou seja, o pecado de um só contaminou toda a humanidade. O que isso significa, amado? Ninguém é uma ilha isolada no mundo, amado. Às vezes um pai tem lá um problema de coração, nasce um nenenzinho, já tem um coraçãozinho problemático. Às vezes o pai ou o avô tem problema de diabetes, aquele filho provavelmente vai ter um problema de diabetes. Então o que está mostrando? Nós já entendemos na luz teológica que havia uma promessa, e isso é fato, que cada um vai colher os frutos do seu pecado individualmente diante de Deus. Mas aqui a raiz é um pouco mais profunda. Davi é representante do povo. Olha,
a importância dos nossos governantes. Olha a importância, a decisão de um governante ou dois governantes, como atingem todo o povo. Por isso que a Bíblia diz, ore pelos seus governantes, diga amém por isso, amado. Ainda que você não goste, porque eu não gosto do Bolsonaro, ele fala demais, ele é muito tramontina, ele fala na lata, e não sei o quê. Mas ore por ele, amado, porque se ele cair, cai o prédio na cabeça de todo mundo. Então oramos pelo nosso presidente, declaramos que seja o melhor presidente da história desse país. Declaramos que seja feita uma grande obra nessa nação, em nome de Jesus. Que continuemos tendo liberdade religiosa nesse país para pregar o Evangelho, sobretudo. Então, aqui está o coletivo, amado. Ninguém é uma ilha nesse mundo. Você não é uma ilha, uma andorinha só não faz verão. É lá depois uma ilustração eu não me lembro como é que é, mas o fundamento é que tinha lá um porco, foi mordido pela cobra, e aí o outro não quis ajudar, o outro bichinho não quis ajudar. Não, deixa que ele morra sozinho. Eu só sei, amado, que no final de tudo, o cara matou o frango, matou o boi, matou todo mundo para comemorar, porque o bichinho lá tinha ficado bom. Ou seja, morreu todo mundo porque não quis ajudar. O fundamento é esse. Então, amado, quando você vê teu irmãozinho com problema, olha os nossos irmãos lá em Petrópolis. Nós não podemos ver isso friamente. Nós não podemos ver isso e falar, eu estou bem aqui, eu tenho McDonald's ali na esquina, eu posso comer no McDonald's, eu estou tranquilo, eu tenho um chuveiro quente, Amado, não pode. Nós somos um povo de amor, nós somos um povo cristão. Quando um chora, todos nós vamos chorar junto com ele, amado, para a glória do Senhor Jesus. E em quarto lugar, Davi agora nós vamos ler isso, ele tem opções, porque ele vai ser disciplinado pelo pecado. E Deus lhe dá 3 opções. E ele escolhe a praga. E a pergunta é, será que a praga foi a melhor escolha? Vamos entender o que é que Deus quer falar conosco. Capítulo 24, versículo 11 a 14. Vamos fazer a leitura. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra de quem? Do Senhor. Foi a palavra do homem? Não. A palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi. Esse vidente era a etimologia ou terminologia da palavra. Não tem nada a ver com o vidente de hoje em dia, falso profeta. Era apenas sinônimo para um profeta daquela época. Versículo 11, vidente de Davi dizendo, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, ele o fez saber dizendo, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Versículo 14. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Olha lá, Davi era um pecador, mas era um bom teólogo. Ele diz assim, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caiamos nas mãos dos homens. Não caia eu nas mãos dos homens. Amado, Davi estava perdendo, através do senso, através do seu coração sendo elevado, através daquele gostinho do poder, novamente, Davi estava perdendo a referência de sua relação com Deus. Amado, a nossa referência de relacionamento com Deus é o seguinte, Deus é Deus e eu sou homem. Ponto final. Deus é Deus, Ele é Senhor. E Davi estava perdendo essa referência. E nesse teste de qual disciplina, olha, você pecou, eu vou te dar a chance de escolher como é que você vai ter que pagar a sua dívida. Então, ele tem a oportunidade de redimensionar a sua perspectiva com Deus. Ou seja, ele tinha 2 alternativas diretamente na mão de Deus, que era a fome ou a praga,
ou ele teria alternativa de fugir dos inimigos. O que Davi fez? Melhor eu estar nas mãos de Deus. Melhor eu estar nas mãos de Deus. Amado, Davi entendia que por mais que Deus possa ser duro, por mais que Deus possa ser severo em seus juízos, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo um Deus de misericórdia. É melhor estar sempre nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, amado. Se você confiar na graça de Deus, Deus vai levantar a tua vida, Deus vai restaurar, Deus vai pegar os cacos quebrados que o mundo quebrou a tua vida sem piedade. Deus vai falar: filho, eu vou colar tudo de novo, eu vou fazer um vaso novo na tua vida. Glória a Deus por isso. Vamos louvar ao Senhor. E note, amado, a expectativa de Davi se realizou. Quando o anjo veio destruir Jerusalém, diz que Deus se arrependeu. Você já entendeu que isso é uma antropopatia, ou seja, o que dá a Deus características ou sentimentos humanos, para que nós a entendamos. Ou seja, Deus se arrependeu, que significa Deus cessou. Deus falou: anjo, não destrua nada, chega. Eu já estou vendo meus filhos sofrerem demais, meu coração já está doendo, eu vi praga no meu povo, para, anjo. E Deus mandou que o anjo colocasse a espada na bainha. Amada ovelhinha, eu vou lhe dizer: Deus é muito bom, ovelha. Versículo 18 a 25, vamos ver. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a peragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Ele disse assim: rei, eu vou dar tudo, a eira, o trigo, os trilhos, o boi, o holocausto, tudo isso é teu, e que Deus te seja propício, meu rei. Resposta do rei, versículo 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Diga glória a Deus por isso. Exatamente, e esta passagem, ela depois é repetida em Crônicas. Ela está mostrando, amado, a atitude de um homem arrependido. Amada, a pessoa que está verdadeiramente arrependida, ela está disposta a dizer: meu Deus, eu estou aqui. O povo está pagando um preço, todo mundo está pagando um preço. O pecado tem um preço, amado. O pecado, já disse isso, ele vai te prometer a liberdade e vai te pagar com a escravidão. Ele vai te prometer a vida e vai te pagar com a morte. Então, quando o povo se arrependeu, em primeiro lugar, o anjo que ia destruir Jerusalém botou a espada na bainha. E aí o Senhor deu ordens ao profeta e disse: olha, vai lá, Davi, e diz: faz isso assim, assim, assim. Porque a fé demandava uma atitude prática. É como diz aquele narrador de futebol: ele acreditou na jogada. O que significa ele acreditou na jogada? Significa que o cara foi lá, pegou a bola e fez o gol. Ele acreditou, ou seja, a fé demanda uma atitude. Então ele diz: vai lá, oferece o holocausto, oferta, um aroma suave, a praga vai cessar.
E o homem foi lá e falou: isso não pode ser de graça, tem que me custar alguma coisa. Então, ovelhinha amada, que seja esta manhã tempo de restaurações na vida do povo de Deus. Às vezes, de geração após geração, pessoas vão colhendo os frutos, porque o papai fez, porque vovô não sei o quê, perdeu dinheiro na jogatina, perdeu não sei o que, não sei o que lá, fez assim. Amado, que através da tua vida Deus restaure toda a história da tua família, amado. Através da tua vida haja uma nova vida, um novo começo. A história da tua vida, tua família vai testemunhar o poder e a glória de Deus. As pessoas olharão para a tua casa e vão dizer: gente, esta é uma família bendita do Senhor. Este irmão, esta irmã, estas vidas são de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então eu tenho 2 minutos para terminar, amado. Fazer uma aplicação da conclusão, dizendo assim: em primeiro lugar, Deus abomina o pecado, especialmente a rebelião, amados. Quando o homem se ostenta na sua soberba, na sua arrogância, precisa saber que ele está indo contra Deus. Absalão fez isso, morreu na vergonha. Saul fez isso, morreu na vergonha. Faraó fez isso e teve 10 pragas na cabeça. Perdeu, e ainda perdeu o filho no final, que foi o ápice da dor daquele homem. Ele diz: libera esse povo, eu não posso ir contra Deus. E depois ainda o coração endureceu mais uma vez, foi atrás do povo, e o que fez? A água se fechou no meio de todo mundo. Perdeu tudo. Amado, ostentar-se contra Deus é uma péssima ideia. É como dar socos em pontas de faca, diz o Novo Testamento, a respeito de Paulo. Ele era como um potro selvagem, dando soco em ponta de faca, até o dia que caiu, uma luz brilhou e falou: Saulo, por que você me persegue? Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Agora vai, levanta. Jesus não pediu permissão: abre a portinha do coração que eu estou aqui batendo, e você manda em tudo, e eu só vou obedecer se você deixar eu entrar. Caiu, e sai, levanta. Agora você vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome, porque você perseguiu muita gente da igreja. E ainda ficou cego 3 dias. Exato. Então, amada igreja, não ostente contra Deus, não eleve seu coração. Esse foi o ideal do rei deuteronômico. Você não vai acumular isso, aquilo outro, mulheres, ouro, prata, cavalo, para que não eleve o seu coração contra Deus. Por isso o senso de Davi era pecado. Ele queria ter um gostinho do poder para dizer: não, eu sou o cara, esse cara sou eu. Então, ovelhinha amada, não vale a pena. Cristo Jesus se esvaziou de sua força toda poderosa. E nós somos semelhantes a quem? A Cristo Jesus. Cristo é o Rei ideal, amados. Sendo Deus, dono do universo, nasceu e foi posto numa manjedoura. Sendo ilimitado, foi coberto de um pano. Gente, esse Deus é lindo demais. Se você se emociona com Romeu e Julieta, você precisa se emocionar com Jesus. Então, amados, sejamos semelhantes a Cristo, humildes, simples, cristãos. Crente não está aí cheio de pompa, cheio de coisa, sabe, o melhor das nações. Nada, amados, seja simples, amado. A glória pertence a Deus, a honra pertence a Deus. Depois, 2 Samuel 24, versículo 3 e versículo 10, estamos terminando. No Samuel 24, 3 diz assim: então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. O rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Ou seja, amado, não tem problema nenhum em Deus multiplicar os homens. Não tem problema nenhum em Deus dar 100 vezes mais de homens para que possa evangelizar o mundo todo. Mas por que você tem prazer no poder? Esse é o problema. Por isso a vitória também tem os seus problemas.
Vitória tem que ser recebida para a glória de Deus, amado. Quando a pessoa vem aqui à frente, ela vem para dar o quê? Glórias a Deus. Quando você der o teu testemunho, é glórias para Deus. Diga bem por isso. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Joga por terra o orgulho, confia em Deus, e certamente Deus vai te livrar da queda. Ele é fiel para isso, amado. Olha lá o versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi o quê? Muito loucamente. Então você se lembra que Saul e Acã também reconheceram o seu pecado, porém foi diferente de Davi. Pois Davi não tentou negar ou justificar as suas ações condenáveis. Ele simplesmente confessou: pequei, errei, não vou botar a culpa no fulano, esse crânio. Eu pequei porque não sei o que fez. Pequei porque eu estava lá no bar e o cara chegou perto de mim e botou lá caipirinha com gelo e limão, e aí quando eu vi eu já estava afogado. Pecou, confessa e deixa, mano. Bispo, eu estava lá parado, direitinho, sentado, de repente passou aquela bênção, sabe? Passou, bispo. Fecha os olhos, amado, quando isso acontecer, para não pecar. Verdade? Último lugar. 2 Samuel 24:14, diz a palavra, para terminar. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então, amado, eu preciso terminar a mensagem dizendo: o Senhor é compassivo, o Senhor está disposto a abrandar a disciplina, o Senhor está disposto a restaurar plenamente a vida de um pecador esta manhã. Mas você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer o teu pecado. Enquanto você estiver agarrado ao pecado, cheio de justificativas, cheio de dedos e, você sabe, pelo em ovo, amado, você tem que ser honesto com Deus. Confessa, deixa e confie nas misericórdias do Senhor. Porque diante desse irromper da ira de Deus contra o pecado, ainda assim Davi depositou a sua confiança na misericórdia do Senhor. Ele disse: é melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Esteja disposto a honrar a Deus. Davi honrou, Davi obedeceu, Davi deu a vida o que lhe custava, reconheceu do coração até a vida que Deus era digno e que ele era pecador. Deus é Deus na sua vida. Você precisa da misericórdia, da graça de Deus. Você tem consciência que és o que és pela graça de Deus na sua vida. Então, amado, jamais confie na carne. Jamais apoie espírito de rebelião. Não faça isso. Jamais faça isso. Deus abomina rebeliões. Deus abomina esse tipo de coisa. Seja fiel, confie em Deus, com humildade, transparência e simplicidade. E certamente, o Deus que teve misericórdia de Davi e do povo, graças a Deus por isso, há de ter misericórdia com a tua vida e com a minha também, amado. Afinal, é sempre melhor estar nas mãos de Deus. Que assim seja, assim diz o Senhor.